Olá, Guarulhos. Olha, hoje nós estamos aqui novamente na Clínica Astéria. Estou aqui ao lado hoje do Dr. Luiz Fernando Corrêa de Campos, que é esse cirurgião plástico que arrasou, né? Porque todo mundo ficou muito curiosa, todo mundo adorou sua entrevista, doutor, querendo saber mais, as mulheres querem saber mais esclarecimentos sobre a estética, sobre a cirurgia perfeita. O senhor falou de cirurgia de mama, sobre abdominoplastia, que é uma coisa que todo mundo quer ficar com o corpo perfeito, né? E nas mãos, claro, do cirurgião perfeito. Então, foi um sucesso, viu? Malvina, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui na nossa clínica. É sempre um prazer te receber. Fico muito feliz que tenha tido uma boa repercussão. Para mim, é sempre um grande prazer poder conversar a respeito da cirurgia plástica, esclarecer dúvidas a respeito desse universo e conversar a respeito desse tema, que é tão interessante e tão diverso, né, Malvina? É aquela coisa das pessoas que amam o que faz, né, doutor? E eles aqui, eles amam o que faz, por isso que eu me identifiquei. E eu sei que vocês também amam o que a gente mostra e amam o que a gente leva para sua casa. Então, por isso que eu voltei aqui sempre para falar com o doutor Luiz Fernando, com o doutor Ricardo. E hoje, o tema de hoje é câncer de pele, porque câncer de pele também é um outro tema que as pessoas precisam saber muito, ainda mais agora que está chegando o verão aí, né, doutor, que é importante até a prevenção, né? Exatamente, Malvina, é um tema muito bem escolhido pela importância do assunto, né? O câncer de pele, ele é o câncer que mais afeta tanto homem como mulher, é o câncer mais prevalente aí nos indivíduos e a prevenção, como você bem disse, é muito importante, né? E qual a importância mesmo das pessoas se prevenirem, doutor? É muito importante, Malvina, como a gente falou, você bem lembrou, agora o verão, então a gente tem que ter a consciência do dano que a radiação solar pode trazer à nossa pele, né? O câncer de pele, ele basicamente está muito associado a esse tipo de radiação solar, principalmente aquelas pessoas que gostam de tomar sol desprevenido de protetor solar ou fizeram isso no passado por não haver a informação, como tem hoje em dia, né, dessa prevenção, e hoje em dia estão colhendo os frutos dessa exposição solar crônica por tantos anos, né? As suas lesões de pele, às vezes, ainda não são câncer, mas algumas podem vir a ser, e tem que ser tratado, tem que ser, acima de tudo, prevenido. Porque, por exemplo, como prevenir? Como prevenir? Olha, se já houver, como tem hoje em dia, a consciência de que a exposição solar em excesso faz mal, já é um grande começo. A pessoa que tem principalmente pele clara, né, é mais acometida, tem que estar sempre buscando a proteção solar, que é com um filtro solar, né, de fator adequado para a quantidade de sol que ela vai estar exposta. E as roupas, hoje em dia, a gente tem umas tecnologias em fabricação de roupa para bloquear os raios UVB, UVA, e essa é a prevenção principal, né? Existem também formas da gente estar sempre de olho, né, nas lesões que surgem na nossa pele. Alguns cânceres, por exemplo, o melanoma, que é o câncer mais grave de pele, mais grave porque é aquele que realmente dá metástase rapidamente, é aquele que mata mais rapidamente, ele pode, às vezes, ser confundido com uma pinta às vezes um pouco mais irregular, mais estranha, mas ela pode ser confundida. Então, sempre estar atento, sempre procurar um profissional capacitado, um cirurgião plástico, um dermatologista, passar em consulta com mais rapidez possível, não negligenciar, não deixar para depois, porque se for feito o diagnóstico no começo, a evolução pode ser favorável. Ou seja, não
Não deixar de dar atenção, porque às vezes você pensa aí, uma pinta, isso aqui não é nada, e às vezes pode ser alguma coisa, né? Quais as partes do corpo que mais acontece? Olha, a gente tem que raciocinar em relação à exposição solar para alguns tipos de câncer, né? Os carcinomas, por exemplo, como eu falei, diferente do melanoma, ele tem uma evolução mais lenta, né? Um tipo de carcinoma, que é o basocelular, ele praticamente não dá metástase, mas ele vai crescendo e ele pode causar um dano local onde ele cresce. E eles estão mais associados à exposição solar. Então, a gente tem que raciocinar que ele vai estar mais frequente naquelas áreas do corpo que pegou mais sol, nos braços, principalmente no rosto, nariz, que é uma região que sempre queima quando a gente toma sol, ele queima porque está numa angulação favorável para isso, na testa, pessoas calvas no couro cabeludo, exposição solar nos ombros, nas costas, às vezes pessoas que trabalham no sol sem camiseta. Então, são áreas do corpo que a gente tem que ficar mais atento, né, para esse tipo de lesão de pele. E o basocelular, ele é aquele que ele parece que não é nada, que ele dá... E se você não cuidar, ele pode comer o seu rosto todo. Eu já tive um basocelular, sabia? Eu já tirei aqui nessa região e eu achava que era uma espinha. Durante anos, ela soltava aguinha, eu tomava sol, ardia, queimava, até que eu nem sabia. Eu fui fazer uma cirurgia, o médico olhou e falou, isso aqui, daí eles tiraram, na hora de outra cirurgia, eles tiraram e vieram um câncer basocelular. Exatamente, para vocês verem, né, como que é frequente esse câncer de pele, a gente tem aqui um exemplo, e um exemplo também de um caso que foi levado há anos sem saber do diagnóstico. Realmente o basocelular é um câncer que tem essa característica, ele vai crescendo no local, ele não dá metástase, por isso que às vezes mesmo a pessoa com 10 anos com basocelular, ela ainda tem uma chance grande de cura, né? Mas ele realmente, como você falou, ele pode parecer nada, pode parecer uma espinha, pode parecer uma cicatriz, pode parecer uma casquinha, que às vezes coça, às vezes sangra, como você falou, solta uma aguinha. E a pessoa vai achando, isso foi em decorrência de um pelo que eu tirei, isso foi em decorrência daquele machucado, aquela queimadura que eu tive no passado. E às vezes pode parecer isso mesmo, e só aos olhos de um profissional com experiência, treinado, e às vezes até só com uma biópsia, que a gente chega ao diagnóstico e pode tratar definitivamente essa lesão, né, Malvi? É verdade. E qual aspecto, assim, dos tipos de carcinoma, não só esse, qual o aspecto para a gente saber o que tem que correr primeiro? Olha, essa é uma pergunta muito importante, né? Como eu falei, existem os carcinomas, né? Tanto o baso como o espinocelular. Eles têm diversos aspectos, né, Malvino? Como a gente estava falando aqui, às vezes pode parecer uma pequena lesão, às vezes uma espinha, como você falou. O basocelular ele parece uma espinha que não cicatrizava nunca. Ela de vez em quando parecia que sumia, mas estava ali. Daí, de repente, ela entrava em erupção, como se fosse um vulcãozinho. Exatamente. Às vezes ela forma uma casquinha em cima, parece que foi um machucado, depois essa casquinha pode sangrar, pode soltar um líquidozinho, que nem você falou, um pouco de exudação. Às vezes, esse carcinoma ele pode ser como se fosse uma úlcera na pele, uma pequena concavidade, um buraquinho, digamos assim, na pele também que sangra, que pode parecer que foi em decorrência de algum machucado. O importante é sempre que você estiver preocupado, vai atrás, procura um dermatologista, um cirurgião plástico, e vai ver o que é essa lesão. O melanoma, que é aquele que eu comentei anteriormente, ele já não pode ser levado de uma maneira tão indolente, porque ele realmente pode parecer uma pinta, uma mancha boba, mas ele dá metástase rapidamente. Ele dá metástase para órgãos internos, abdominais, enfim, para o corpo todo. E a hora que você perde o time, já não tem mais o que fazer. O melanoma ele pode levar a pessoa a óbito com outros cânceres e que foi ali na pele que infiltrou e levou, né? É muito rápido, né? É muito rápido, exatamente. É um tumor muito agressivo. Se feito o diagnóstico rapidamente, ele também tem toda a chance de ser curado,
mas não pode de maneira nenhuma ser negligenciada. E qual o tipo de paciente mais acometido? E qual a idade que mais aparece? E se a cor da pele também influencia ou não? Olha, a cor de pele das pessoas claras, né, ela é mais suscetível ao câncer, principalmente os carcinomas de exposição solar crônica, né? Porque a melanina, que dá a cor da nossa pele, ela tem essa função de proteger o DNA da nossa célula. Então, a irradiação solar nas pessoas mais escuras não chega a causar câncer com tanta frequência como nas pessoas claras. A gente vive num país de bastante miscigenação, então tem muita gente caucasiana, pessoa da pele bem clarinha, vivendo numa região tropical, que é o Brasil. Da mesma forma que isso acontece na Austrália, por exemplo, e isso acaba trazendo para a nossa região uma incidência grande de pessoas de pele clara com o carcinoma, tanto espino como base celular. Ele pode acometer, então, todas as pessoas, mas mais frequentemente essas pessoas com exposição solar crônica. Como é em relação a muito tempo tomando sol, então, geralmente em pessoas mais velhas. Tomaram sol por 30 anos, 40 anos sem proteção solar, e aí começa a aparecer. E é muito frequente você trata um, aparece o outro, enfim. O melanoma, ele também é mais frequente naquelas pessoas que têm pessoas de mais idade, com bastante pintas pelo corpo, também pessoas mais claras, mas esse é um câncer que pode aparecer em pessoas negras também, pode aparecer nas mãos, pode aparecer nos dedos, pode aparecer no tronco, nos braços, em diversas partes do corpo. Esse tem uma associação com diversas etnias, com tanto homem como mulher, e em pessoas até um pouco mais jovens, não tão, digamos, um adulto, ou um adulto um pouco mais idoso. Enfim, ele tem um pouco menos de característica tanto para a idade como para a cor de pele. Mas ele também pode ser por causa do sol. Também o sol pode provocar o melanoma. Ele também está associado a uma exposição solar também. Existem alguns tipos de melanoma que eles vêm a partir de uma pinta que a gente chama nevos, né, na medicina, que é um nevo displásico. Então, na verdade, ele não era um melanoma, mas de acordo com a grande exposição solar, ele pode aumentar a sua displasia e vir a ser um melanoma. Tá vendo? Ó, isso aí é muito importante saber, porque às vezes a gente vai lá, tem gente que vai, deita lá no sol para pegar a cor e fica, e nem sabe o risco que está correndo mais tarde, né? Porque hoje pode estar linda a cor, mas amanhã depois você pode vir a ter alguma coisa muito grave. Então, vale a pena se prevenir, ó, e procurar ver suas pintas aí. Agora, quando é o horário para a pessoa se preocupar com uma lesão na pele, doutor? Olha, essa é uma pergunta muito boa também, Malvina, principalmente como a gente está falando de melanoma. O teu telespectador deve estar se perguntando, poxa, mas eu tenho um monte de pinta pelo corpo. Como que eu vou saber se eu preciso me preocupar? Existem algumas coisas que a gente tem que ficar atento, né? Uma pinta grande, maior que 1 centímetro, por exemplo, não quer dizer que seja, mas você já tem que ficar atento. Se as bordinhas dessa pinta não são redondinhas, regulares, também já é um sinal de você começar a prestar atenção. Uma pinta também que tenha mais de uma cor, isso é interessante. Eu tenho uma pinta que de um lado ela é meio marrom e do outro lado ela está mais escura, meio preta, meio azulada. Então essa diferença de cor também tem que chamar atenção. Se essa pinta ela é um pouco mais elevada em alguns pontos dela e em outros pontos ela é mais plana, essa irregularidade da elevação também tem que chamar atenção. Se ela é friável, ou seja, sangrou com facilidade, depois cicatrizou, sangrou de novo. São alguns aspectos de uma pinta que pode sugerir uma malignidade. Então é bom a gente falar isso. Sempre que tiver em dúvida eu volto a falar, mesmo que pareça uma pinta banal, procura o cirurgião, procura o dermatologista, a gente faz uma biópsia, o dermatologista faz uma dermatoscopia, pode se chegar facilmente ao diagnóstico, mas se notou algum desses aspectos que eu falei, aí é quase que obrigatório você passar numa consulta.
Tá vendo? E às vezes a pessoa de idade, né? Que eu tenho, no caso, tem meu sogro lá, que ele é bem clarinho e ele vive com manchas na pele, mas às vezes é da idade mesmo que bate, que foi daí, não precisa se preocupar. Ou também é bom estar verificando. Ó, pessoas de mais idade que têm bastante mancha na pele, às vezes isso tem relação à exposição solar, né? Essas manchas têm. E a maior parte delas geralmente não vão ser carcinoma, não vão ser câncer. Mas elas, como elas têm essa relação com a exposição solar, essa pessoa tem um dano da pele dela, que a gente fala um dano solar da pele, já acentuado. Então, mesmo que aquela mancha não seja nada, numa consulta a gente pode achar em outro lugar um carcinoma que não naquela mancha. Isso é muito frequente. O paciente chega no consultório preocupado com uma mancha, a gente fala, olha, essa mancha aí não é nada, mas isso aqui que você tem aqui no seu ombro é. Isso é muito frequente, é até curioso a gente falar isso. O paciente sai preocupado com uma coisa que ele não se preocupava há vários anos e foi atrás do dermatologista ou do cirurgião plástico por outro motivo. Olha, que importante. E tem relação familiar, assim, de genética, esse tipo de câncer de pele? Tem sim. Mais uma vez, como a gente salientou, pessoas da pele clara, geralmente os pais também são claros, então só isso já é um fator de mais prevalência familiar. Então também pessoas que, pais com melanoma, então também tem uma relação de maior prevalência, tem que ficar mais preocupado. E pessoas também que a gente acaba copiando o hábito dos pais, né, Malvin? Então, se os pais não têm essa preocupação com o sol, com a exposição solar, com o uso de filtro solar, às vezes os filhos também não criaram esse hábito. E isso acaba sendo também um fator de risco. Então, esse ambiente familiar, não só genético, também é propício para o desenvolvimento desse tipo de lesão de pele. Tá. Mas geneticamente também? Também tem. Geneticamente também tem. Também é fator de risco. Então, gente, fique de olho aí, né? Precisa ficar de olho. E uma pinta pode virar câncer? Acho que pode, né? O senhor já falou até. Isso, exatamente. Uma pinta, o que a gente chama de névoa displásico, ele pode vir a ser um melanoma, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa é uma dúvida que a gente fez questão de colocar aqui. Mas isso aqui é só uma pinta, eu tenho desde pequeno. Ele pode, sim, acabar sendo, na verdade, um névoa displásico e vir a ser câncer. E daí, no caso, se a pessoa tirar aquela pinta, já é uma forma de prevenção. Se ela procurar um médico, ou dermatologista, ou cirurgião plástico, para poder ver a qualidade daquela pinta, e se ela remover a pinta, já é uma forma de se prevenir para que não tenha, é isso? Com certeza, né? Esse tipo de atipia, a gente fala atipia são células daquela pinta que elas têm a propensão a vir a ser um câncer. Se ela for tirada, mesmo que na dúvida, o dermatologista ou o cirurgião eles estão em dúvida. Se pode ser um névoa-displásico, se não pode, às vezes, ou até um melanoma in situ. O melanoma in situ é um melanoma que está bem no comecinho, que ainda não teve perigo de dar metástase, enfim. E só nessa biópsia que a gente faz para mandar para o patologista para ele ver, para ele fazer o diagnóstico preciso, isso já, se realmente era um névoa-displásico, já preveniu disso no futuro vir a ser um câncer. E se for um melanoma in situ, aí vai ter que passar por um outro procedimento, tudo, mas também já é uma prevenção. Foi feito o diagnóstico no momento correto e vai se dar a continuidade a esse tratamento e a prevenção foi muito bem-vinda nesse caso. Olha, gente, está vendo? Então, fique de olho e tente se tratar. Como se trata tudo isso, doutor? Como se trata? Sempre procurando um médico, não é? Exatamente. Como a gente começou falando, é como a gente vai terminando aqui também. O principal de tudo é a prevenção. Então, quero me prevenir, quero não ter câncer. Então, vamos se prevenir, vamos ter uma consciência da exposição solar, que o sol realmente deixa a gente mais bonito, mas ele traz consequências, como tudo na vida a gente tem os dois lados, né? E a partir do momento que você tem uma lesão de pele, procurar um médico. Isso pode ser feito, o tratamento principalmente dos carcinomas,
existem diversas formas de tratamento e a mais comum, ou uma das mais comuns com maior efeito de tratamento, de resolver o problema, é a cirurgia. Tira aquela lesão, dá uns pontinhos, costura a pele de volta, fica uma pequena cicatriz, uma incisão, isso é inevitável, mas o problema está resolvido. Existem outras formas de tratamento com cauterização, com curetagem, são diversas formas, mas isso é muito individual para cada tipo de lesão. Não são todas que a gente pode fazer esse tipo de tratamento e resolver o problema. Até porque, aí eu vou me alongar mais um pouquinho, porque no caso desse vaso celular, eu conheci, na época que eu estava me tratando, eu conheci uma moça que tinha o mesmo vaso celular que eu, só que não tinha mais rosto. Porque diz que o doutor falou, porque às vezes ele é superficial aqui, mas na hora da cirurgia ele é muito profundo. E daí o meu mesmo ele estava bem já enraizado, então eles vão tirando e fazendo biópsia na hora da cirurgia mesmo, para ver até a hora que limpou todas as células para que não tenha, porque se fizer uma coisa que não tira tudo, vai parecer que está e as células estão ali e vai comendo, né, por dentro, que é um câncer que parece que ele assim, não vai ter consequência, mas até aí, se a cirurgia não for bem feita, se a coisa não for bem tratada, você acaba correndo o risco de ter. Não é isso? Estou falando bobagem? Não, estou falando do depoimento dessa moça, que ela era do Rio de Janeiro, e ela estava no hospital junto comigo, e ela não tinha, pegou inclusive o olho, e ela começou como o meu, e só fizeram por cima e foi comendo tudo por dentro, pegou dentro da boca, inclusive. Olha, Malvina, você tocou numa parte do assunto muito importante. O câncer, às vezes, a lesão de pele não é só aquilo que a gente vê. Tanto como em relação à profundidade, que nem a gente brinca, a ponta do iceberg, como em relação às margens, ao redor dele. Às vezes a pele parece sadia, fala que o tumor está limitado a essa margem dele. Mas quando vai para a microscopia, quando o patologista olha, ele fala ali para a gente, a margem cirúrgica está comprometida, ou seja, aquela pele que a gente achava que estava sadia ainda tem tumor. Então a gente tem que tirar um pedacinho mais, mesmo que pareça que não tem, mas na patologia, na microscopia, mostrou que tem. Então o paciente acha estranho que era uma lesão pequena, uma espinha, e a incisão foi bem maior, porque realmente o que foi visto a olho nu não condizia com a proporção do tumor, né? Durante a cirurgia e durante a microscopia viu que existiam células neoplásicas ao redor, que não era vista a olho nu, a ressecção teve que ser maior, né, Malvina? Mas o importante é que a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de um câncer. Como você falou, essa moça teve o rosto tomado, então a preocupação é tratar. Em primeiro lugar, é curar a doença. Em segundo lugar, claro que com grande importância, é manter um padrão estético, deixar essa cirurgia o mais estética possível, mas sem comprometer a ressecção, que é oncológica, sem comprometer o tratamento. Exatamente, que ali o principal não é nem a estética, é a doença em si, que é o câncer, né? Eliminar o câncer e procurar fazer com que a pessoa fique perfeita novamente. Então, gente, olha, eu acho que foi muito bem esclarecido. Aliás, esse tema de hoje é um tema super importante, porque o câncer de pele é uma coisa muito importante que as pessoas não têm noção, às vezes não dá valor para isso, acha que não é nada, então vá procurar o dermatologista, vá procurar o cirurgião plástico para retirar daí das suas manchas, né, doutor? Para poder se prevenir, para poder ficar sempre de bem com a vida, de bem com a pele, e use protetor solar também, como ele falou, de acordo com o seu grau, entendeu? Aliás, o protetor solar a pessoa tem que usar todos os dias, né? Independente de estar sol ou não, é bom estar sempre protegido, né? Exatamente, sempre é bom usar diariamente o protetor solar. A função aqui de trazer essas informações, né, uma vez a gente não quer deixar ninguém neurótico, preocupado, sim, nervoso com qualquer tipo de coisa que apareça na pele, é simplesmente mostrar que realmente é um problema muito prevalente, como a gente falou no começo,
é o câncer que mais afeta os indivíduos, tanto homem como mulher. Então, saber ter a informação é muito importante. Saber como se prevenir e, principalmente, qual a importância de você procurar cedo o tratamento e o diagnóstico. Verdade. E olha, eu só tenho a agradecer porque essa equipe aqui, eles têm nos ajudado muito, eu volto a dizer para vocês. Aliás, agora, como tem ajudado, eu vou fazer uma pergunta de mais uma telespectadora, que é minha amiga, inclusive, e que mandou uma pergunta, né? Faz parte do grupo Divas. Então, ó, a Gisele também faz parte do grupo Divas. Essa daqui foi para o Dr. Luiz Fernando. Ó, bom dia, meu nome é Eunice, tenho 50 anos, corpo em forma de pera e estou com sobrepeso. Já lutei muito contra a balança, passando anos pelo efeito sanfona. Hoje em dia, resolvi me aceitar como sou e ser mais feliz. Entretanto, gostaria de realizar 2 cirurgias plásticas. Tenho algumas dúvidas, né? As quais ela tem alguma dúvida. Então, seguem minhas perguntas. Meu abdômen está aumentado e flácido. O que eu gostaria de mudar? É possível realizar uma abdominoplastia, mesmo com excesso de peso, e obter um resultado satisfatório? Essa é uma e a outra. E como disse, tenho um corpo em forma de pera. Os meus seios, apesar de bonitos, são pequenos. Gostaria de aumentá-los, mas faço queloide muito fácil. Como eles estão bonitos e não fiz nenhuma estria, por não mexer, né, no que está bom, mas realmente gostaria de aumentá-los. Existe algum avanço na cirurgia plástica, na prevenção das indesejáveis queloides? Há alguma segurança nesse sentido? Grata pela atenção, doutor. Eu sei que o senhor já respondeu para a Eunice por e-mail, né? Mas está aqui, Eunice Gotardi, vamos passar a sua pergunta aí para o público, para quem também tem o corpo aí nas mesmas condições da Eunice e tem essas dúvidas, vamos responder para vocês. Oi, Eunice. Primeiro, obrigado pela pergunta. Essa questão do excesso de peso, ela tem que ser muito bem mensurada, né? Que você coloca que você tem um sobrepeso e quer ser submetido a uma abdominoplastia e saber se, mesmo assim, ela pode ter um resultado satisfatório. Uma regrinha mais ou menos básica, que não é exata, mas pode ser utilizada com algum sucesso, para saber o quanto de excesso de peso que você está e se ele pode interferir para o resultado da sua cirurgia plástica, é o seguinte: existe uma conta que a gente chama de IMC, Índice de Massa Corporal. Como que você chega nesse resultado? A sua altura, o seu peso que você tem hoje dividido pela sua altura ao quadrado. Ou seja, pega o seu peso, divide pela altura, pega o resultado que deu, divide pela altura novamente. Aí você cai na faixa do IMC. Se o resultado deu entre 25 e 30, você está em sobrepeso. Se ele deu acima de 30, você está em obesidade. Por que a gente usa isso? A gente sabe que os pacientes em obesidade geralmente não têm um resultado satisfatório em qualquer cirurgia plástica, digamos assim, numa lipoaspiração, numa abdominoplastia. Ela precisa primeiro perder peso. Se ela está num sobrepeso, aí já o caso é mais individual. Aí pode ser que realmente ela tenha um resultado satisfatório, estando num sobrepeso moderado, um IMC ao redor dos 27, por aí, porque, como eu te falei, essa conta é aproximada, porque não leva em conta o biotipo esquelético da paciente. Então, aí teria que ser bem avaliado, observado pelo cirurgião plástico experiente para dizer, olha, nesse seu sobrepeso, convém já fazer a cirurgia, que você vai ter um resultado satisfatório, vai chegar às suas expectativas, ou ele fala para você, olha, você está em sobrepeso, tem um IMC de 27, mas ainda poderia perder mais uns 3, 4 quilos, que o seu resultado vai ficar melhor. A gente sempre tem a preocupação de atingir a expectativa, para o paciente sair satisfeito, né, e feliz, e sempre falar bem da nossa cirurgia. A sua outra pergunta foi a respeito dos queloides, né? O queloide é um problema que a gente costuma brincar que ele é ingrato. Por que ele é ingrato? Não quer dizer que você teve um queloide numa região do corpo que você vai ter em outra. Ou não quer dizer, por exemplo, doutor, eu tenho uma cirurgia cesariana que está ótima. Não quer dizer que se você tiver um corte em outra parte do corpo,
esse corte vai ser ótimo também. Ele pode apresentar queloide. É lógico que é um indício, é uma suspeita de que se ela teve uma boa cicatrização, provavelmente ela vai ter uma cicatrização boa de novo, mas se ela já teve um queloide, a chance dela ter um novo queloide também é grande. Existe alternativa para se controlar o queloide? Existem várias formas de produtos adjuvantes, que a gente fala, que contribuem para que não se forme. Tanto medidas mais simples, como alguns cremes, algumas fitas de silicone, alguns produtos à base de corticoide, como injeções de corticoide, até tratamento baseado em radioterapia, que é a beta-terapia, que seria, aí, no caso, o tratamento mais incisivo, mais, digamos, agressivo para se tratar o queloide. Nenhum deles, nem a beta-terapia, garante 100% de eficiência contra o queloide. Eles ajudam, eles diminuem a chance dele acontecer, mas nenhum dá uma segurança, fala assim, eu vou fazer isso e não vou ter o queloide. Certo, Eunice? Espero que você tenha. E no caso do corpo da Eunice, que é um corpo de pera mesmo, porque é um corpo que engana, né? Porque a pessoa ela acaba sendo magra em cima e tem o bumbum grande e tudo. Daí o sobrepeso é a mesma coisa. Ela, mesmo que esteja embaixo, ela precisa chegar no peso ideal. Exatamente, né? O corpo de pera é aquele acúmulo de gordura na região mais baixa do corpo, quadril. Se ela tiver muito acima do peso, uma lipoaspiração, uma lipoescultura não vai ter grande eficiência, não vai dar um resultado provavelmente que ela estava esperando. Então o ideal é que ela chegue a um sobrepeso ou saia da obesidade e vá para o sobrepeso, um sobrepeso que a gente consiga olhar e falar, olha, agora fazendo uma lipoescultura, fazendo uma lipoaspiração nessa região, a gente consegue melhorar bastante esse seu contorno corporal, tirar esse estigma de corpo de pera e você vai ficar satisfeito. O mais importante, se você tiver com dúvida, é procurar a nossa opinião dentro de uma consulta. Então, Eunice, vem para a consulta que você vai adorar, porque eles são 10, tá? Então, tá aqui, fica a dica, respondida a pergunta da Eunice Gotardo. Agora, se você também tem uma pergunta, quer mandar, se você tem um tema para poder consultar, tipo esse aqui do câncer de pele, ou esse da queloide, manda, tem dúvida? Manda, olha, contato clinicaasteria.com.br. Mande contato clinicaasteria.com.br, que a gente vai estar aqui levando para vocês, vindo perguntar, porque, olha, adoro bate-papo aqui, adorei esse bate-papo de hoje, eu acho que esclareceu muito, dúvidas que eu também tinha. Obrigada, doutor Luiz Fernando, tá? Deus te abençoe sempre. Continue fazendo sucesso. A mulherada achou o senhor lindo. Obrigado pelo elogio. Eu que agradeço a sua presença aqui. Ficou vermelho. Malvina, é sempre um prazer poder trazer informação para vocês todos e estar participando de novo do teu programa. Aí, olha, vou voltar, hein, doutor? Me aguarde. Está convidada. Tá bom? E olha, você não sai daí, não, que tem mais bate-papo. Continue assistindo, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo em outros lugares para você.